O nosso convidado de hoje faz teatro desde os 11 anos de idade, é professor de artes cênicas, atuou em diversas novelas nas principais emissoras do país e atualmente dá vida no teatro ao grande advogado abolicionista Luiz Gama. Eu tenho o prazer de receber o ator Del Garcês. Del, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você, Ricardo. Prazer obrigado imenso mesmo. te receber aqui. Mas me conta, Del, você começou ali pequenininho, com 11 anos. Como é que foi que você sentiu que era isso que você queria fazer? Porque 11 anos é muito novo para você já ter começado a tua carreira. Então eu imagino que seja algo que você soube desde sempre que era isso que você queria fazer. É isso? É isso mesmo. Eu sou de São Luís, Maranhão, e a escola foi convidada para assistir uma peça de teatro no Teatro Arthur Azevedo. E quando eu vi aquela peça, por incrível que pareça, eu disse para mim mesmo, eu quero ser ator para o resto da minha vida. É incrível, mas foi exatamente assim. Foi uma paixão à primeira vista. E não parei mais. Me apresentei ao diretor, que me apresentou ao elenco e tal. E no ano seguinte, o diretor Reinaldo Farai, um saudoso, já falecido, ele disse, me procura no próximo ano, vem fazer teatro, vamos fazer um curso, se tudo der certo, a gente vai estrear aqui a peça Flicts, do Ziraldo, aqui no Teatro Arthur Azevedo. E foi exatamente assim, não parei mais. Engraçado ouvir essa história, porque assim, eu fico imaginando, quando eu era pequeno, eu assistia televisão, aí eu ficava assim, indo lá atrás da televisão para ver como entrava. Porque eu, desde pequeno, eu sabia que eu queria trabalhar na televisão. Aí eu ficava olhando assim, como é que entra para poder ficar lá dentro da televisão? Isso, sei lá, devia ter uns 5 anos de idade. E aí, tá eu aqui, né? É isso, então você é um predestinado, né? Meu diretor, anos depois, falou, Del, você é um predestinado, né, a ser ator. Você também aconteceu a mesma coisa, né, Acho que essas coisas acontecem, né? Tem pessoas que já nasceram mesmo para fazer determinada coisa. Agora, como é que foi, né, o teu processo? Sei que você, como a maioria das famílias negras, vem de uma família bastante pobre, com dificuldades e tal. Como é que foi isso? Como é que foi essa luta, essa construção aí até chegar no homem que você é hoje? Essa construção veio a partir mesmo da luta eterna por realizar o sonho, né? Então é aquela história, o artista sempre é um transgressor, né? Ele, quando quer atingir o objetivo, fazer a sua arte, ele vai ultrapassando as barreiras, né? Então aconteceu também. Minha família, a minha mãe questionou muito, né? Mas quando ela viu que era uma coisa muito séria, ela já liberou, ela já aceitou. E passando todas as dificuldades, né, que o artista, no caso, especialmente o artista negro, passa no Brasil. E levei tão a sério isso, deixei qualquer obstáculo, eu costumo dizer que qualquer obstáculo é menor do que o meu desejo, o meu objetivo. E olha que os obstáculos são muitos, imensos, né? Então eu não me deixo abater por isso, nunca me deixei, tanto é que depois, quando eu fiz 18 anos de idade, a minha família foi para Brasília, e lá em Brasília eu descobri que existia uma faculdade de teatro, da faculdade do Sina de Moraes. E fiz vestibular para o bacharelado em interpretação teatral, entrei para a faculdade e lá eu continuei e fiz a licenciatura em artes cênicas. Levei isso a sério, sabe? Me joguei de corpo e alma até aqui. Então, é difícil, né? A gente sabe que é difícil para uma família pobre entender a arte como algo que vai dar futuro, como... E na tua família foi tranquilo isso? Tua mãe conseguiu perceber isso, que era possível? Pois é, ela relutou bastante no início, né? Ela gostaria que eu fosse médico, e eu conscientizei a minha mãe de que não era por aí, eu queria realizar, eu queria ser ator, e lutei pelo meu sonho. Apesar, como você disse, de todas as dificuldades, né? E de ter vindo de uma família humilde, eu poderia muito bem, vou tentar melhorar no futuro, e naquele meu presente a minha vida econômica, mas eu não pensei no bem material, eu pensei na minha realização pessoal, realização do meu sonho, né? E quando a gente vai por esse caminho, eu acho que é impossível não dar certo. É impossível. Eu acredito muito nisso, sabia? Às vezes as pessoas escolhem, né, uma profissão porque no mercado é uma profissão que tem condições de ganhar dinheiro e aquela pessoa não consegue não ser um bom profissional e realizar exatamente esse sucesso naquela profissão. E às vezes uma profissão que aparentemente é extremamente difícil, que não é muito lucrativa, mas quando você
sabe que é aquilo que você sabe fazer e que é aquilo que você vai dar o seu melhor. Eu não sei, pode ser uma fantasia minha, Não, mas eu acredito piamente que esse é o caminho mais certo. Mas eu também acredito, até me acredito até porque quando a gente é movido por paixão e por amor, fatalmente vai dar certo. Então, tem dado certo porque a vida inteira eu sou ator, nunca quis ser outra coisa, a não ser isso, e continuarei para sempre. E bem sucedido, né? Porque assim... Obrigado. Se a gente olhar dentro do nosso universo enquanto, né, pessoas negras, atores, artistas negros, e o quanto é difícil, se a gente vê a quantidade de atores, por exemplo, que fazem parte de uma novela, de uma peça de teatro, de um filme, né, e você já fez tantas novelas, já fez tanta coisa e ainda tem tanta coisa para fazer, ou seja, é um privilegiado, resultado lógico de muito esforço e muito empenho. Então, para ver como é possível, né? Com muita força, com muita luta, porque nada vem de graça, né? Muito trabalho, né? Muita dedicação, muito estudo, né? Como eu falei, eu procurei me profissionalizar, adquirir técnica, né? Eu sempre acreditei em mim como sendo um artista talentoso. E eu descobri desde cedo que não só o talento é o suficiente. É preciso se habilitar, é preciso se preparar. E aí eu me preparo, o tempo inteiro estou me preparando, me reciclando. Não acabou só esse meu estudo, essa minha dedicação na faculdade. Você sabe, você é ator também, né, Ricardo? A cada trabalho, a cada personagem que a gente vai fazer, a gente precisa estudar aquele personagem, aquela história daquele personagem, onde ele vive, a sociedade, as relações dele, enfim. Tudo isso a gente nos faz crescer como artistas e como pessoas, né? Agora, como acreditar num sonho, numa possibilidade que está tão distante quando todo mundo e tudo diz que não? Como é que é isso? É terrível, mas ao mesmo tempo esse não das pessoas é desafiador. E eu sou, por exemplo, assim, falando de mim mesmo, eu adoro o desafio. Recebeu muitos não? Muitos, eu recebi assim, inclusive de pessoas mais próximas da minha família, eu ouvi falar assim: para que você vai querer ser ator no Brasil? Só tinha um ator na época, conforme a pessoa, né, a referência dela, era o Grande Otelo. Eu vi aquilo e disse aquilo, eu recebi aquilo, foi uma porrada, mas ao mesmo tempo foi um desafio. Eu vou provar que não existirá somente o Grande Otelo. Eu quero também ser espelho para os outros nossos irmãos negros e para essa pessoa que me falou aquilo, e para todos. E provei para mim mesmo, antes de tudo, que é possível, como você está falando, né? Então, vamos agora então ver aqui um personagem, né, que também, assim como você, acreditou e muito que era possível e numa época muito pior do que é o que a gente vive hoje, que foi na época escravocrata, né? Então vamos ver um pouquinho de Luiz Gama. Tamanha a importância do trabalho de Luiz Gama na causa da emancipação dos negros em plena vigência das leis escravocratas, que ele recebeu o epíteto de apóstolo negro da abolição. No exato momento do enterro, um de seus amigos intimou para que juntos prestassem um juramento de não deixar morrer a ideia pela qual combater aquele gigante. Foi respondido por um brado geral da multidão, que mãos estendidas ao caixão jurava. E nós agora o trazemos de volta para não deixar morrer esta ideia, a da libertação dos escravos, a libertação de todos os escravos. Este é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou apenas Luiz Gama. Eu, mesmo sendo republicano, ainda que sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim, mas faço por minha própria conta. Estou apenas no começo. Quando a justiça fechar as portas dos tribunais, quando a prudência apoderasse do país, quando da imprensa quebrarem-se os prelos,
quando nossos adversários ascenderem ao poder, eu saberei ensinar aos desgraçados a vereda do desespero. Basta de sermões, acabemos com os idílios. Como que você chegou a essa história desse personagem que é extremamente importante para a história do Brasil, mas que foi silenciado por muitos, muitos anos, agora que a gente está conseguindo resgatar Luiz Gama, né? Ele era um rábula, né? Ele exercia o direito sem ser advogado e hoje foi reconhecido pela OAB, né? E hoje tem o título de advogado. Ou seja, esse resgate dessa história, dessa parte importante, desse personagem importante da nossa história. Como é que Luiz Gama chegou aí na tua vida? Pois é de uma longa data isso, porque desde cedo eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça. E quando se trata da injustiça, né, que foi e é a escravidão, sempre me bateu muito forte, de uma forma muito avassaladora, revoltante, né, muito revoltante. Tanto é que quando, desde cedo, eu guardava materiais, tipo matérias, entrevistas, recordes, jornais e tudo sobre isso. Alguns eu tenho até hoje. E combinou com uma conversa que eu tive com o Dr. Humberto Adame, que é meu amigo, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, há 2 anos atrás em São Paulo, exatamente no dia da entrega do Troféu Raça Negra. Ele falando sobre crise política, econômica, toda essa crise que se vive no Brasil. E ele falou assim: Del, por que você não escreve e protagoniza a vida do Luiz Gama? Eu sabia muito pouco sobre o Luiz Gama, né, como todas as pessoas, e a maioria, na verdade, nem o conhece ainda. Eu escrevo essa peça e protagonizo, chamo uma atriz para fazer com você e tal. Voltei para o Rio, em 2 dias e meio eu formatei tudo aquilo, comecei a pesquisar e usei como referência maior o livro da Lígia Ferreira, com a palavra Luiz Gama, e tudo começou com uma leitura dramatizada e que de lá para cá enlouquecendo e falei, isso é a nossa causa, isso eu preciso falar disso, as pessoas precisam conhecer o Luiz Gama, a importância dele, a contribuição dele para o nosso país, e estamos fazendo aí há 2 anos, o diretor Ricardo Torres chamei para fazer, produção do Mário Seixas, a Nívia Heller faz comigo, quando ela não pode, a Soraya Arnone faz comigo, enfim, virou uma peça de teatro. O que no início era uma leitura dramatizada, hoje é uma peça. Então é isso, eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, fique com a gente, que daqui a pouco a gente está de volta e o papo continua. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com o ator Del Garcês, que atualmente interpreta no teatro o advogado abolicionista Luiz Gama. Del, quando você começou essa pesquisa, que você começou a entrar nesse universo do Luiz Gama, o que você mais se identificou com esse personagem? Com a questão da revolta que foi a escravidão. É como se eu sinto na própria pele essa tragédia da nossa ancestralidade negra. E assim, o importante disso é desmistificar essa ideia, né, de que uma princesa boazinha um dia acordou bem-humorada, foi lá e assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Na verdade, a gente sabe, né, e acho que as pessoas precisam saber disso, que isso foi resultado de muita luta. Exatamente. Mas de muita luta. E o Luiz Gama foi apenas mais um desses bravos guerreiros que lutou, né? Ou seja, ele usou o direito para poder fazer essa luta, né? Ele defendia nos tribunais, né? Inclusive, ele defendeu a tese, né, que um negro, né, quando matava o seu senhor, era em legítima defesa. Isso. E assim ele conseguiu libertar, acho que 500 escravos. Para mais de 500, mais de 500 escravos, do né? cativeiro. E como é que entender essa história e perceber esse contexto histórico, né, a época em que esse homem vivia?
É incrível todo esse processo, como você falou, existia todo um movimento abolicionista bem antes, né? Na Bahia, a revolta dos malês e outras revoltas, a própria mãe do Luiz Gama, a Luísa Maim, que era uma revolucionária, né? Então, não dá para a gente ignorar todo o movimento abolicionista que houve antes da Lei Áurea, antes da Princesa Isabel assinar. Ela não simplesmente assinou por um gesto de generosidade, bondade. E, como a gente sabe, a nossa história oficial omitiu, durante todo esse tempo, a importância desses heróis abolicionistas, como você falou, no caso, falando aqui especificamente do Luiz Gama. Né? Ele viveu no século retrasado, que bravamente lutou pela libertação daqueles escravos, né? Do cativeiro ilegal dos homens negros e mulheres escravizados. E é incrível, porque aí a gente olha para o passado e vê que esses heróis, por exemplo, especialmente o Luiz Gama, lutou por causas que até hoje a gente luta, né? Isso, para mim, mexe muito, me coloca, eu até falei com o diretor esses dias, o Ricardo, me coloca, enquanto artista, enquanto cidadão, numa posição de pensar assim, numa posição de pensar, eu descubro, finalmente, com esse trabalho, para que eu vim ao mundo. Para trazer questões importantes para serem discutidas, né, refletidas, e numa tentativa de transformar, pelo menos um pouco, essa nossa realidade ainda cruel, né? Pois é, e assim, ele é filho de uma negra livre e que se tornou escravo, né? Inclusive, mas vamos assistir aqui, porque acho que essa história, esse trecho da peça conta melhor. Baiano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforriada Luísa Maim. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente pelo próprio pai como escravo para pagar uma dívida de jogo. Na condição de escravo, ele se muda para São Paulo e reside nessa cidade até sua morte, em 1882, aos 52 anos, vitimado pelo diabetes. Luiz Gama me chegou na graduação ainda na Faculdade de Direito da PUC. Eu fiquei impressionado com a história desse homem, com tudo aquilo que ele havia feito. Imagina, naquela época, advogar a favor de escravos, né? Advogar contra o status quo da escravidão, que era o grande motor da economia do Brasil. Ele advogava contra aquilo, chegou a defender, a sustentar que todo escravo que matasse o senhor estava fazendo em legítima defesa. Foi um jornalista, foi um poeta, enfim, um homem à frente de seu tempo, e foi esquecido, foi ideologicamente esquecido, invisibilizado, não só ele, a pessoa dele, mas a sua luta, né? e a sua contribuição histórica. Mas essa peça, tão bem interpretada pelo Del Garcês, ela resgata o Luiz Gama e nos proporciona fazer esse reconhecimento tardio, mas necessário, à importância histórica que ele tem, a força que ele tem até hoje. A Luiz Gama volta para essa casa que dessa vez abriu as portas para a gente, abriu as portas para Luiz Gama, e essa história precisa ser contada. Ela nos foi negada, né, nas escolas, no nosso ensino fundamental, e finalmente as pessoas estão podendo ter a oportunidade de conhecer a história desse herói que libertou mais de 500 escravos. E que bom que a gente está fazendo essa temporada no Rio, aqui no Centro Cultural da Justiça Federal. Que ótimo, isso representa muito para a gente e com certeza para o Luiz Gama. Você sente o peso da responsabilidade de fazer esse espetáculo? Exatamente peso não. Na verdade, eu estava me sentindo mais leve, porque eu sabia que desde o início, desde o momento em que eu comecei a fazer, eu estava tendo a certeza de que esse trabalho ia mexer com as pessoas, ia informar, ia conscientizar, da mesma forma que estava me conscientizando, me informando. Na verdade, ao fazer esse trabalho, eu faço assim, eu lavo a minha alma. Eu saio de cena, eu dei o máximo, eu tenho absoluta certeza de que eu dei o máximo de mim para que aquelas pessoas pudessem se informar, se conscientizar e se revoltarem também. Porque, como eu falei, a escravidão ainda continua, as consequências dela ainda continuam. Então, através da minha arte, eu posso movimentar isso e trazer isso para as pessoas, essa reflexão e essa revolta.
que Luiz Gama mudou na sua vida? Mudou nesse sentido mesmo, de me amadurecer mais ainda e dizer para mim mesmo qual a função da minha vida, da minha vinda ao mundo. Isso te deu mais energia, mais Com potência? certeza, muito. Eu me emociono, eu me emociono agora. Falar de Luiz Gama é falar, como eu falei aqui, de uma ancestralidade negra revoltada, não somente, na verdade, dos negros, mas de qualquer classe que é excluída. Tá? O pobre, o mendigo, o menor abandonado, os homossexuais, porque, inclusive, a linha de pensamento do Luiz Gama era uma linha humanista. Tem uma frase que a gente fala, que eu falo na peça, que é: a liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Agora nós estamos vivendo um momento que parece que isso está cada vez mais sendo negado, né? Cada vez mais a sociedade está comprando a ideia de que o caminho é esse, negação de direitos, negação de liberdade. E como é que é para você, um homem negro, com a consciência que você tem, com a responsabilidade que você tem, usando de todo o teu ser, né, do teu corpo negro, do teu talento, da tua potência enquanto ser humano, nessa luta, num momento tão difícil como é o que nós estamos vivendo hoje? É como eu digo, né, é desafiador. Esse obstáculo que é esse impedimento, essa negação de tudo que merecemos, esse grande obstáculo me motiva cada vez mais, porque eu tenho, na minha vida, percorrido caminhos, né? Você lembra, né? Falou muito bem da Chica da Silva, a gente conversando antes, né? Chica da Silva, minha primeira novela, eu fazia um escravo, que era um escravo submisso. Ele aceitava a escravidão. Me lembro que tinha uma cena em que ele recusava a carta de alforria dele. Um escravo, pacífico, acomodado. Anos depois, foi na Manchete. Na Record, eu fiz um escravo, o escravo André, que era o oposto, era o revolucionário, era o oposto do Mucamo Paulo. Ele era um libertário, ele era uma espécie de Zumbi dos Palmares. Isso tudo foi me fortalecendo para chegar a esse ponto, né, de uma consciência e, através da minha arte, fazer o Luiz Gama. Eu me sinto mais fortalecido ainda. Em especial também porque, nesse momento, a gente encontra um movimento, né, de negros brasileiros se revoltando e usando a sua voz, usando a sua escrita, a sua fala, a sua arte, para reivindicar. Existem milhares hoje de pessoas aí tomando um caminho a partir da revolta, para conscientizar, para mudar essa realidade, porque nós não podemos ficar numa situação de figurantes eternamente. Então, falando, né? em figurantes, por muito tempo, e ainda é assim, com raríssimas exceções, e você é uma delas, atores negros sempre fizeram única e exclusivamente papéis, né, quase figuração e extremamente estereotipados, né? Você acha que com a internet, com o momento que a gente vive hoje, que é um momento que a gente tem muito mais acesso à tecnologia, aos meios de produção, o caminho para reverter isso é ser empreendedor, é produzir seus próprios espetáculos, produzir suas webséries e, enfim, partir para... Sim, certamente. Partir para se autoproduzir, partir para o seu próprio protagonismo, né? Como a gente tem visto por aí, tem outras pessoas, tem o Hilton Cobra fazendo o Lima Barreto, tem o Lázaro fazendo a peça dele, o programa dele, você, Ricardo, através do seu. Existem esses movimentos aí todos, desses artistas, dessas pessoas se autoproduzindo, entrando em Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, em movimentos negros que buscam, né, uma política de igualdade, uma política social que venha a favorecer a todos, independentemente mesmo da nossa cor, da nossa raça.
Existem milhares de caminhos, existem pessoas que vão ao teatro assistir. Agora mesmo tem todas umas pessoas amigas e que compartilham dos nossos ideais de liberdade, né? De abolição, que ainda continua essa luta, assistindo o espetáculo 2, 3 vezes. Por exemplo, tem a Ângela Borges, o Anastácio Jalob, tem um monte de gente que tem me acompanhado, a Virgínia Vitoriosa, a Márcia Araújo. Tem um fã-clube, pessoas, tem um fã-clube que estão ali. O fato delas estarem ali assistindo e propagando, e divulgando, multiplicando a importância desse trabalho, vão ao teatro, vão assistir a peça do Del Garcês, falando do Luiz Gama, que é importante falar disso. Existem milhares de formas da gente abrir, botar a boca no trombone e gritar contra essa injustiça, contra o racismo, contra o preconceito. Há uma luz no fim do túnel, né? Eu tenho ido aos teatros, né? Aos teatros negros, e que, graças a Deus, tem várias produções acontecendo, né? Antigamente a gente não tinha nada, hoje você já conta, sei lá, a do Lázaro que você falou, a sua, do Cobra, tem Contos Negreiros, tem Lívia, só que eu já contei 5, mas tem muito mais por aí. Chica da Silva, né? Chica da Silva, tem várias produções negras aí, e nas que eu fui, as plateias assim, lotadas e muitos negros. Isso é algo que, há um tempo atrás, a gente não via, né? A gente ia ao teatro, você contava assim, eu e mais um, mais dois, né? Ou seja, as coisas estão mudando, tem uma luz no fim do túnel, acho que a gente está no caminho certo. Isso prova que tem público para isso, tem uma sociedade aí carente de se ver retratada no palco, na televisão e por aí vai. De protagonismo, que é isso que a gente quer. Isso mesmo. É o que a gente merece e precisa. Muito bem colocado. Muito obrigado, querido, por você botar a tua arte a serviço dessa causa, o teu corpo, a tua inteligência, o teu conhecimento, o teu ser, em função dessa luta que é tão justa e necessária. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Ricardo. Essa luta é nossa. No momento em que eu piso no palco, eu coloco na minha mente, Luiz Gama, vem comigo e vamos defender a tua história. Quero que as pessoas conheçam a sua história, porque a gente está falando de uma revolta da nossa ancestralidade negra tão sofrida. Isso é lindo. Eu conversei com o ator Del Garcês e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é história. Cultine é reviver. É fortalecer. Cultine é cultura negra, cotidiana, de fortalecimento. Que bom que Cultine existe.